Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de introdução ao Prolog. Aqui fala o vosso professor Agnaldo Sachitwe. Esta aula vai dirigida para os estudantes do curso de Ciência da Computação, terceiro ano, do Instituto Superior Politécnico da Cala. É uma aula de reforço sobre o Prolog, né? Um bocadinho mais prática. A gente teve a aula presencial, né? Mas eu aí havia prometido que devia voltar a passar, né? A vermos alguns elementozinhos que não havíamos visto na nossa aula presencial. Então, por isso, vamos dar esse reforçozinho. Já praticamente esta conferência já está disponível, acho que já tem vossa posse. Se alguém, por se acaso, não tem ainda, pode buscar aí no grupo ou pedir a um colega. Isso que a aula já está disponível, praticamente. Na última aula que nós tivemos presencial também já vimos esta mesma conferência. Então a gente aqui só vai passar muito rápido, né? E dar aquele reforçozinho. Ok? Prolog, né? Como já havíamos falado na aula, é uma linguagem de programação baseada em lógica de primeira ordem. E foi a nossa unidade passada, né? A gente falou sobre lógica de primeira ordem, assim que estamos bem familiarizados, né? Com o conceito da lógica de primeira ordem. Ok, aqui mais ou menos podemos ver algumas diferenças que existem entre o Prolog, né, e as demais linguagens de programação, ok, as procedimentais, as linguagens orientadas a objetos, né. Ok, temos aqui três elementos importantes naquilo que é a programação em Prolog. Isto é bastante importante de lembrar e mencionar, que primeiramente em Prolog a gente tem que declarar factos, não, isso a respeito de objetos e seu relacionamento. Isso vimos em lógica de primeira ordem, acerca do relacionamento entre objetos. Okay? Definir as regras, né, sobre os objetos e seu relacionamento. E depois a gente faz as perguntas, não, isso com base nas regras e os factos que foram definidos. De lembrar algo importante, né? O que são os factos realmente? Factos são sentenças que têm valor verdadeiro, né? Condicionalmente. É uma sentença, uma frase declarativa, não é isso? Que tem um valor verdadeiro. Agora, as regras, ok? Regras são constituídas por factos, não é? Elas operam sobre os factos e tomam valor verdadeiro tendo em conta a condição que lhe é imposta. Isso é muito importante lembrarmos. A condição, dentro de uma regra, a condição vai definir se o facto terá valor verdadeiro ou falso. Ok? Pronto, aqui temos alguns dados sobre a Prolog. É uma plataforma open source. Ok? Possui uma interface com as linguagens C e C++. E eu coloquei aqui o endereço, né? Por se acaso a gente queira descarregar o aplicativo, está disponível. Ok, isso entramos por ali. Olham por aqui, eu já descarreguei o meu aplicativo, tenho por aqui. A instalação é muito fácil, né? A gente vai prosseguir até ao final da instalação e assim teremos o Prolog, não é isso? Instalado. É só descarregar por aí no site, eu já o tenho por aqui e também já o tenho instalado. Assim que para os meus companheiros queiram instalá-lo, é muito simples. Olha por aqui, aqui temos o exemplo. Esse exemplo a gente também já falou, né, na nossa aula passada, daquilo que é o ambiente de trabalho, né, do Prolog. Deixa eu abri-lo por aqui, me parece que eu já tenho. Aqui eu tenho o aplicativo já instalado, né. Aqui praticamente me abre aquilo que é o nosso editor em Prolog. Eu tenho aqui o nosso editor, ok? É bastante fácil de utilizar, uma interface que parece assim meio antiga, mas quero dizer que realmente é amigável, fácil de utilizar, se assim posso dizer. É muito simples, né? Eu vou criar aqui um projeto, né? Aqui novo, ok? Vou lhe dar o nome de aula 1. Aula 1, perfeito. Eu vou abrir por aqui. Perfeito. Então, automaticamente nos abre aqui o nosso editor, ok? Que é o mesmo exemplo que temos aí na conferência,
Prolog. Então significa aqui, né? Esta parte daqui da tela aqui é onde a gente vai colocar aquilo que são nossas regras e os nossos factos. Eles são todos colocados por aqui. Posteriormente são guardados, a gente guarda e compila, né? Que tem um compilador, interpretador. E por aqui a gente pode fazer as perguntas, né? De acordo com as regras que nós fomos definindo. Dentro de pouco já o utilizaremos, continuaremos a utilizar. Vamos prosseguir com a nossa apresentação. Ok, temos aqui algumas regras, né? As sentenças em Prolog, como declará-las, né? Isto é muito importante. Primeiramente, o nome de constantes e predicados iniciam sempre com letra minúscula, né? A hora de nós definirmos um predicado, como vemos por aqui, temos aqui o nosso exemplo, ok? Temos aqui o nosso exemplo. Quando a gente vai definir um predicado, sempre deve começar com a letra minúscula. Né? Estão lembrados, né, que a gente falou sobre que um predicado, os tipos de predicado, área ou função, não é isso? Diz que é escrito em primeiro e os objetos relacionados são escritos depois e entre parênteses, como temos aqui no exemplo. Temos aqui o nosso predicado ou função e posteriormente entre parênteses temos os nossos objetos e os seus relacionamentos. Ok. Outra coisa importante é que as variáveis sempre começam por letra maiúscula. Ok? É muito importante sempre que a gente vai colocar uma variável, né, dentro daquilo que é mesmo um predicado, se por acaso tivesse por aqui, né? Se estivesse por aqui, perfeito? Então tinha que começar, a nossa variável tem que começar com letra maiúscula. E toda a sentença termina com um ponto. Assim como a gente viu na uma linguagem de programação Java, C Sharp, entre outras, né? Que ao terminar, ok? A codificação é uma linha de código, ao terminar uma linha de código, então terminar com ponto e vírgula. Aqui em Prolog, ao terminar, né, aquilo que é a linha de código, uma sentença deve sempre terminar com um ponto. Ok, temos aqui também outro conceito importante que são os operadores lógicos, né? É bastante diferente daquilo que a gente está acostumado realmente na hora de definir. Por exemplo, assim a gente define a nossa condição, implicação, if, ok? Temos o end, que é a vírgula, o or, que é o ou, né? Ponto e vírgula, e o not, que não muda muito, né? Está por aqui. Então temos a implicação, a conjunção, a disjunção e a negação. E esses são os símbolos, né, utilizados em Prolog. Um bocadinho diferente daquilo que a gente está acostumado. Os operadores relacionais. Os operadores relacionais também temos aqui. Temos o igual, ok? O diferente, né, não igual a. Este aqui é mais ou menos, né, parecido, a gente está acostumado, né, com duas igualdades. Não muda muito. Aqui o diferente realmente está, vale a redundância, não está diferente daquilo que a gente está acostumado, mas por aqui não muda muito. Então esses são nossos operadores relacionais em Prolog, né? Fáceis, não fáceis de memorizar, né? E aqui, por aqui. Ok, vamos ver um bocadinho sobre algumas regras, né? Ok, as regras são utilizadas para expressar dependência entre um facto e o outro. Então temos aqui os exemplos que a gente já viu, né? Criança, este aqui, né? X, né? Gosta, que é o nosso predicado, isso, de sorvete. X gosta de quê? De sorvete, significa que é criança, se por se acaso, né, ela gosta de sorvete. Ok? E aqui temos uma maneira um bocadinho diferente de nós declararmos, né? Colocamos aqui o odeia, não odeia, né? Na realidade cumpre a mesma função, né? É simplesmente o contrário. Ok? Temos aqui outro grupo de factos, né? Avó X é avó de Z se, por se acaso, X é mãe de Y e Y, né, é mãe de Z. Ou X é mãe de Y e, né, temos aqui o nosso operador lógico I, Y
né, é pai de Zé. Muito fácil de entendermos, né? Para ver se essa condição, se este facto aqui, né, se cumpre. Então é necessário que essa condição, essas duas condições, né, se possam cumprir também. Repito por aqui, né? X é avô de Z. Se X, né, X é mãe de Y, né, X que é a avó, a avó de Z é mãe de Y, e Y é a mãe de Z. Ou o contrário, né? Colocamos aqui, ou diferente, né? Colocamos pai. Então, assim a gente consegue definir as regras, né? Definimos uma regra, ok? Que expressa a dependência entre um facto, uma declaração. Ok, temos aqui o exemplo que a gente foi vendo em aulas, temos aqui a nossa árvore genealógica, ok? Para a gente que lê a Bíblia, né, conhece bem essa genealogia não é isso? A genealogia da árvore genealógica de Abraão, né, que são os filhos, okay? Os netos, bisnetos. A gente colocou simplesmente até José. Então, esses foram exemplos que nós fomos vendo durante as nossas aulas, ok? Temos aqui o facto de que Abraão é um progenitor de Isaac, ok? E essa regra pode ser definida deste jeito em prólogo, ok? Ok, vamos ver, por exemplo, por aqui. Essa é a árvore, não é isso? Completa. A árvore completa em prólogo seria desse jeito. Progenitor, Sara é progenitor de Isaac. Abraão, progenitor de Isaac. Abraão, progenitor de Ismael. Isaac, progenitor de Isaú. Isaac, progenitor de Jacó. E Jacó, progenitor de José. Olha, eu vou copiar esta parte aqui, eu vou colocá-la já em Prolog, ok? Vou colocá-la por aqui, aqui no nosso editor, deixa eu ver, perfeito. Aqui já temos por aqui, ok, perfeito. Vai guardando, perfeito. Temos aqui a nossa árvore genealógica já definida em Prolog, ok? É muito simples, né? A gente guarda primeiro, ok? Vamos Ctrl S, ok? Damos um Ctrl S, salvamos e depois, ok? Compilamos, ok? E já está compilado. Ok, vamos lá ver. Então havíamos dito que em Prolog nós declaram-se factos, regras, ok? E depois a gente consegue fazer a pergunta. Então temos aqui, segundo a nossa árvore genealógica, quando é interpretada, né? Essa interpretação que a gente fez por aqui, a gente já pode fazer uma pergunta, não é isso? No Prolog eu vou copiar aqui a pergunta, né? Eu posso pegar por aqui, não é isso? Por exemplo, Isaac, não é isso? Isaac, progenitor de quê? De Jacó. Vamos lá, não é isso? Já fizemos a interpretação por aqui, deixamos repetir lá por ali, foi interpretado. Então vamos por aqui no nosso editor, ok? Aqui está, nos diz que já foi feita a interpretação, deixa-me dar um enter por aqui. E eu vou colocar, né, minha pergunta. E automaticamente ele nos dá a resposta, né? Verdadeiro. Significa que segundo a nossa árvore genealógica, que foi definido por aqui, estamos por aqui, ver por aqui. Isaac, ok? Isaac é progenitor de quê? De Jacó. Então, o prólogo nos responde que essa sentença é verdadeira, ok? Esse facto é verdadeiro. Perfeito, ok? Aqui está, não é isso? A nossa resposta é verdadeira. Se por acaso, né, a gente queira, deixa eu copiá-lo por aqui também, alguma coisa que não corresponde, por exemplo, Ismael, que temos por aqui Ismael, que não faz parte da descendência de Jacó, ok? Não é progenitor de Jacó, não é progenitor de Jacó, né? Eu vou colocar e vou tentar perguntar a ver qual é a resposta que ele vai me dar. Perfeito. Vou copiar por aqui, vou colar por aqui. E automaticamente me diz que é falso, ok? Porque segundo a nossa árvore genealógica, temos por aqui, ok? Deixa eu lá ver. Ismael não é progenitor de Jacó. E automaticamente ele me diz que está errado. Se eu colocar também alguma coisa que nem sequer está nas nossas regras, né? Na nossa base de conhecimento, não consta, que é esta pergunta que eu vou colocar por aqui, né? Isso Jacó, progenitor de Moisés, né? Que segundo
que a gente definiu por aqui, que nós definimos por aqui, não consta. Automaticamente ele também vai me dizer que é falso, porque não consta, né, no seu conjunto de regras definidos. Ok, perfeito. Definindo relações por facto. A gente também pode fazer algumas perguntas um bocado interessantes, né? Perguntando, por exemplo, quem é o progenitor de Ismael, ok? E deixa-me copiar a pergunta por aqui. Quem é o progenitor de Ismael, né? Isso, colocamos aqui a variável, ok? Neste caso, o Prolog não vai responder, apenas verdadeiro ou falso, ok? Ele fornecerá o valor, ok? No lugar da variável que nós colocarmos, que nós colocamos. Vamos ver o exemplo por aqui. Né? Quem é o progenitor de Ismael? Vamos lá ver por aqui. Se eu colocar, automaticamente ele vai me dizer que é Abraão. Abraão é o progenitor de Ismael. Ou se eu colocar, por exemplo, quem é o progenitor de José, okay, onde é que está o nosso acento por aqui? José, né? Automaticamente vai me dizer que é Jacó, segundo, né, a nossa árvore por aqui, a nossa árvore genealógica, ok? Ele nos diz, nos dá essa resposta, ok? E assim a gente pode constituir algumas perguntas um bocadinho interessantes. É muito, mas muito fácil, né, de se manejar por aqui. Ok, vamos ver. Outra pergunta também que a gente pode fazer: quais são os filhos de Isaac, né? Isso, que são Esaú e Jacó. Então, se a gente quisesse fazer essa pergunta, só teríamos que inverter o quadro. Se no exemplo anterior a gente perguntou quem era o progenitor, ok? A gente agora também pode perguntar quem é, não é isso? Temos o progenitor, mas não temos os filhos. Então, automaticamente, se colocarmos progenitor de Isaac é progenitor de x, nesse caso x como uma variável, que não toma nenhum valor, então o Prolog vai nos fornecer segundo a sua base de conhecimento, ok? E temos por aqui, que temos por Esaú. Agora, nesse momento ele não me fornece os dois, não, isso ele me fornece, normalmente fornece um aleatoriamente. Eu gravei o Esaú, podia ter vindo Jacó, não é isso? Aqui, como comentei por aqui, não é isso? Neste caso há mais de uma resposta possível. O Prolog primeiro responde uma solução, né? Pode-se requisitar uma outra solução, ok? Digitando aqui o ponto e vírgula, né? E o Prolog a encontrará, né? Que é o exemplo que nós temos por aqui. Estamos, né? Eu coloquei oba, temos aí um errozinho. Oba, coloquei aí alguma coisa que não devia ir. Ok, deixa eu lá ver. Deixa eu ver com o bloco de nota para ver qual é a tecla onde nos sai o ponto e vírgula. Não é por aqui, é por aqui. Não. Ok, perfeito, é por aqui. Então, se a gente colocar o ponto e vírgula, ok, automaticamente ele nos dá a próxima resposta, né? Nesse caso, temos Esaú e Jacó, né, que são os filhos, não é isso? Os filhos de Isaac, assim de simples, ok? Ok, vamos avançar um bocadinho. Diz que definir relações por factos. Quem é o avô de José? Também é outra pergunta muito interessante que a gente pode chegar a fazer, né? Diz que como o programa não conhece diretamente a relação avô, significa que a gente não definiu nenhuma regra, não é isso? No qual tenha o predicado avô, ok? Esta pergunta deve ser desmembrada em 2 passos, como diz aqui. Primeiro, perguntar quem é o progenitor de José. Assuma-se que é Y, né? Uma variável, esse é o progenitor de José. E quem é o progenitor de Y? Assim conseguiremos o avô de José. Aqui está o gráfico mais ou menos. Eu quero saber quem é o avô de José. Logicamente, o avô de José, não, isso é o pai do seu progenitor, do seu pai. Então, temos por aqui. Né? Então, o que eu posso fazer primeiramente é perguntar quem é o pai de José e automaticamente perguntar pelo pai do pai de José, que é nesse caso o pai de Y, e ele vai me dar o X. Okay? Mais ou menos assim a gente consegue chegar por ali. E temos aqui, por exemplo, esta maneira de a gente perguntar, temos por aqui, né? Deixa eu explicar um bocadinho. Primeiramente eu vou perguntar, tenho aqui quem é, né? Nessa variável, vai me passar quem é o progenitor de José. E posteriormente perguntar quem é o progenitor
do pai de José, que é Y, que é o progenitor de Y. Assim a gente conseguirá chegar nisso até Isaac. Vamos lá ver. Vamos lá experimentar, né? Pronto, aqui temos, né? Eu pergunto por aqui. Pergunto pelo progenitor do pai de José, porque eu quero chegar no avô de José, né? Pergunto por este e automaticamente depois pergunto pelo pai de José, né? E automaticamente ele me dá, né? Que o Y, nesse caso é o pai de José, que é Jacó, e o pai do pai de Jacó, né? Que é o Y, é Isaac. Bem simples assim de se fazer essa pergunta. Vamos por aqui e nos dá essa resposta. Eu estou passando aqui, ok? Esses exemplos a gente já viu em aulas, a maior parte deles, né? A gente conseguiu definir mais ou menos por aqui. Já vimos ali em aula uma pincelada. Estou passando para não fazer o vídeo muito longo, ok? Então vamos às coisas que a gente mais ou menos já viu em aula. Então a gente vai passando muito rápido, mas definir essa regra não seria tão difícil assim, que a gente já praticou na aula anterior, ok? Outra, se a gente aqui perguntou, por exemplo, quem é o pai, o avô de José, de um certo elemento, também é possível perguntar pelo neto. Não é isso? Praticamente a regra não muda muito. Por exemplo, quem são os netos de Abraão, ok? Então, eu coloco Abraão, já tenho Abraão, não é isso? Eu coloco Abraão progenitor de X, ele vai me dar o X, e depois pergunto quem é o progenitor, não é isso? Quem é o filho de X, não é isso? Que nesse caso seria o Y. Eu coloco por aqui X progenitor de Y. Vamos lá experimentar, né? Está bastante simples. Vamos lá ver por aqui. Perfeito. Então, eu quero saber quem é o neto, né? São os netos de Abraão. Ok? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Perfeito por aqui. Né? Eu coloco por aqui. Estou perguntando. Abraão é progenitor de X como a variável, não é isso? Segundo a base de conhecimento definida, ele vai me buscar quem é um X e depois vai me dar também quem é um Y, porque já conhece quem é um X, então me dará também quem é um Y. E aqui vemos por aqui, né? Perfeito. Então ele me trouxe Isaac, ok? Me trouxe Isaac, Isaú, ok? Temos aqui Isaac, Isaú. Oba. Tenho aqui Isaac, Isaú, ok? Tenho aqui Abraão, temos Isaac e Isaú, ok? Mas ele tem mais. Se a gente colocar aqui um ponto e vírgula, ele continuará nos dizendo, né, que tem Jacó, ok? Passou por aqui primeiro Isaac, depois passou por Jacó. Perfeito. E assim a gente teria, não é isso? Os progenitores, ok? Agora eu coloquei um ponto e vírgula para pedir mais, né? Mas ele acaba de me responder que não tem mais, falso, né? São os únicos netos de Abraão. São os únicos netos de Abraão. Primeiro me deu o pai, né, e o neto por aqui. Ok, temos o neto, temos o pai, Isaac, Isaú, pai, e assim sucessivamente, que é o neto. E quando termina, então ele me deu a resposta falsa, dizendo que já não tem mais. Assim a gente podia fazer essa pergunta ao prólogo. Vamos ver outro exemplo por aqui, né? Outra coisa que a gente também pode definir como regra não é o sexo, ok? Porque nesse caso, se eu perguntar quem é o progenitor, por exemplo, de Isaac, quem é o pai, não é isso? Quem é o progenitor de Isaac, ele podia me dar Sara e Abraão. Mas, por se acaso eu quero perguntar pela mãe ou pelo pai, não é isso? A gente pode muito bem definir, ok? Essa regra por aqui, estamos, né? Podemos definir, colocar na regra quem é homem, mulher, sucessivamente. Isso nos seria bastante útil, né? Isso para fazer outras perguntas interessantes. Eu vou colocá-la por aqui, ok? Vou dar um enter por aqui, para não estar misturando. Oba, desapareceu assim meio estranho. Deixa eu dar parágrafos por aqui, para ficar um bocadinho mais organizado. Perfeito. Aqui. Oba, aqui vai. Aqui vai, ok? Tenho aqui um F a mais, ok? Uma coisa por aqui, perfeito. Ok, então temos mulher, homem e por aí fora que são todos juntos, temos uma única mulher, ok? E assim a gente, essa regra pelo menos, né? Deixa-me aqui compilar, guardar, ok? Já vai me pedir, né? Guardar e interpretar, perfeito. Ok, vamos dar um pequeno avanço por aqui, ok? Ok, diz assim, definindo relações por regras, ok? Diz que pode-se estender o programa utilizando outras regras, né?
relacionando. Por exemplo, podíamos ter colocado, por exemplo, filho. Eu já defini aqui quem é homem e mulher. Eu podia também dizer aqui filho, não é isso? Aqui coloquei progenitor, mas eu podia colocar filho. Se eu colocasse, por exemplo, filho, então poderia definir desse jeito, né, que é Ismael, ok? Ismael, e podia colocá-lo assim, filho de Abraão, não é isso? Abraão, isso podia ser, ok? Uma maneira de definir uma regra, podíamos ter definido várias regras, podemos estender as regras, não é isso? Diz que é possível definir o filho de maneira similar à relação progenitor, ok? Ou seja, numerando, não é isso? Eu estaria enumerando, por exemplo, todos os filhos, né? A relação de filhos, como temos aqui Isaac é filho de Sara, Isaac é filho de Abraão, Ismael é filho de Abraão, por aí fora. Isso seria perfeito. Mas, segundo os comentários, esta não seria a maneira correta. Através da relação progenitor, isso, através da relação progenitor é possível definir, não isso, a relação filhos. Eu tenho por aqui o exemplo. Temos aqui, relação filho pode ser definida de modo mais elegante. Está aqui. Exemplo. Quantificando aqui, né? A gente pode quantificar para todo x e y, x e y é filho de x, se x é um progenitor de y. Bastante simples de entender, né? Para todo x temos aqui a relação entre dois objetos, não é isso? E depois dizemos o seguinte, y é filho de x, se o x é progenitor de y. Assim de simples a gente podia. Então, em vez da gente ir enumerando, vou pegar este por aqui, né? Onde é que temos aqui? Perfeito. Não, está aqui no Prolog. Aqui, em vez de eu ter que definir, por exemplo, colocar filho, Ismael filho de Abraão, Isaac filho de Sara, por aí fora, enumerando na lista. Então, uma maneira bastante elegante de a gente definir é através desta regra. Eu peguei por aqui. Então, seria através desta regra. Ok? Agora, não sei o que está acontecendo por aqui. Deixa eu escrever lá mesmo. Filho, ok? Y, X, ok? Perfeito. Temos dois pontos. Ok, perfeito. Essa coisinha aqui podia me dar erro. Deixa eu ver isso por aqui. Perfeito. Progenitor. Ok, x, y. E ponto. Ok, perfeito. Tenho aqui filho, não é isso? Essa regra, filho. Y é filho de x. Y é filho de x. Automaticamente depois a gente busca aqui por não é isso, por esta regra já definida anteriormente, onde ele vai consultar se x, okay, é progenitor de y. E assim, elegantemente, não é isso? Essa regra estaria sendo aplicada para todo mundo, completamente quantificada, não é isso? Como nós vemos por aqui, para todo x e y é filho de x, e x é um progenitor de y. Vamos lá ver a coisa funcionando, né? A gente podia fazer a pergunta. Ok, tem por aqui, deixa-me lá. O exemplo por aqui. Ok, deixa-me guardar e compilar. Ok, perfeito. Guardar e compilar por aqui. Aqui temos. Oba, vamos lá fazer a pergunta então, né? Podia ser desse jeito. Filho, né? Ok. Vamos ver. Perfeito. Vamos perguntar se... Vamos perguntar, por exemplo, se... Deixa eu ver um exemplo por aqui. Na nossa árvore. Oba, deixa eu ver aqui a árvore genealógica aqui. Ok. Vamos perguntar se Abraão, não é isso, ou Isaac, ou Isaú. Pronto, se Ismael é filho de quê? De Abraão. Não é isso? Se Ismael é filho de Abraão. Eu posso perguntar se aqui Ismael, né? Coloco aqui
Abraão. Perfeito. Vou dar um ponto por aqui. Automaticamente ele me diz que essa sentença é verdadeira. A sentença é completamente verdadeira porque realmente responde à pergunta de que Ismael, não é isso, é filho de Abraão. A gente podia tentar de outro jeito. Vou colocar por aqui, por exemplo, se for Isaac, né? Isso se for Isaac, deixa eu colocar por aqui. Isaac, perfeito, deixa eu dar aqui. E também me diz que é verdadeiro, porque a gente definiu ele de uma maneira um bocadinho mais elegante, né? Em vez de ir colocando regra por aí, né? Essa é uma maneira muito mais fácil que tenho por aqui, não é isso? Filho, não é isso? Y é filho de X, se X é filho de Y, ok? Essa é uma regra. Perfeito. Ok? Assim a gente podia fazer a pergunta em prologue, a gente já foi fazendo, ok? E bastante simples. Vamos passar por aqui, né? Que ele vai nos dar a resposta, verdadeiro ou falso, por aí. E assim seja. E é assim. E se nós colocamos também, né, como diz aqui, para aplicar a regra Ismael a Abraão, y tem que ser substituído por Ismael e x por Abraão, ou seja, as variáveis x e y, né, estão instanciadas, né, como vimos, por exemplo, Ismael, Abraão, ok? E assim sucessivamente. Perfeito. Ok. Vamos aqui para outro exemplo, né? É possível também incluir a especificação de relação de mãe com base no seguinte fundamento lógico. X é a mãe de Y, né? Há pouco tempo a gente colocou se é filho, né? Mas a gente consegue especificar bem isso, né? Isso se for para mãe, né? X é mãe de Y, se X é o progenitor de Y. E se X é uma mulher, porque a gente já definiu aqui a regra de quem é mulher, quem é homem. Isso vale para, por se acaso a gente queira isso, saber se é pai, não é isso? Se é pai, se é mãe. Então a regra praticamente seria esta por aqui, que eu vou passar lá por aqui também, para a gente ver, né? A coisa funcionando. Ok? Deixa eu fechar isto por aqui, que já preciso dele. Ok? Podia colocar desse jeito. Tem um enfiar mais aqui. Ok? Mãe, não é isso? X. X é mãe de Y. Ok? Não é isso? X é mãe de Y. Se X for progenitor de quê? De Y. E se X é uma mulher, né? Que a gente já definiu por aqui, né? Temos por aqui Sara, né? Uma mulher. Deixa-me ir guardando por aqui. Perfeito, ok? Assim seria muito simples, ok? Da gente perguntar. Vamos lá, é isso, fazer a pergunta, né? Vamos lá provar aqui a pergunta. Por exemplo, seria a relação mãe, não é isso? Mãe, eu colocaria, por exemplo, deixa eu ver aqui a genealogia, por aí. Sara, né? Isso, mãe de Isaac. Sara, né? E Isaac, perfeito. E pronto. Então ele diria que é verdadeiro, não é isso? Porque é mãe, não é isso? E a gente já definiu quem é mulher, quem... Se, vamos lá ver, se a gente colocar, por exemplo, Abraão, em vez de nessa regra colocar Abraão, vai nos dar erro, né, automaticamente, porque a gente colocou uma condiçãozinha nisso, que tem que ser uma mulher, ok? Tem que ser mulher, vamos lá ver. Abraão, ok? Abraão, sim. Automaticamente, ok, vai nos dar um errozinho, ok? Porque, opa, coloquei aqui, sim, com razão, eu coloquei 2 pontos de vírgula por aqui. Ok, apaguei agora, sim. Ok, vamos lá ver. Perfeito, agora sim nos deu falso, ok? Nos deu falso porque realmente a gente colocou aí uma condição de que para ser mãe tem que ser uma mulher. Isso podíamos fazer também, por se acaso, para ser pai tem que ser um homem. Podíamos especificar isso, né? Na nossa regra básica por aí. Outra coisa também, outra relação que a gente pode colocar aí é irmãos, não é isso? Se eles tiverem o mesmo progenitor, automaticamente são irmãos, né? Aqui está um exemplo. Zé
ok? X, Z é progenitor de X, Z é progenitor de X, Z é progenitor de Y. Automaticamente eles são o quê? Eles são irmãos. X é irmão de Y se ambos têm o mesmo, têm um progenitor em comum. Então a regra básica seria esta por aqui, que nós temos por aqui. Temos aqui X é irmão de Y se Z, não é isso? Se Z é progenitor de X e Z também é progenitor de Y. Okay? Tem o mesmo progenitor e se tem o mesmo progenitor, automaticamente eles são irmãos. Também podíamos definir essa regra por aqui. Ok? Y. Ok? X é irmão de Y se Z é progenitor de X e Z é progenitor de Y. Como havia dito antes, eles têm o mesmo progenitor. Ok? Guardado por aqui, vamos lá fazer a pergunta. Aqui estamos definindo mais regras, né? Vamos lá fazer a pergunta. E a pergunta seria, por exemplo, não é isso? Eu coloquei aqui irmão, né? Deixa eu lá ver. Eu coloquei por aqui irmão, sim. Irmão, né? E a pergunta seria, por exemplo, se Isaac, né? Isaac é irmão de Ismael. Por exemplo, se Isaac é irmão de Ismael, né? Deixa eu ver por aqui. Fecha parênteses, ponto por aqui. Automaticamente ele me diz que é verdadeiro porque eles têm o mesmo progenitor, ok? Bastante simples aqui, definindo mais relações, ok? Outra coisa, né, que a gente também podia colocar é a relação de avô, né? Já vimos mais ou menos por ali. Temos o exemplo um bocadinho acima, não é isso? Um bocadinho acima. Essa seria a relação de avô, né? X é avô de Y, já vimos um bocadinho para cima. X é avô de Y se X, ok? Se X é pai de Z e Z é pai de Y. Essa relação, né? Depois vocês podem provar ali, podem provar um bocadinho no prólogo, mas a gente já viu um bocadinho em cima. Ok, perfeito. Perfeito, né? A gente já viu isso, já falamos sobre isso, as cláusulas, né? Em prólogo são os três tipos, factos, regras e pergunta. Os factos declaram, não é isso? Coisas que são sempre incondicionalmente verdadeiras. Okay? Um facto, não é isso? É uma sentença verdadeira. Regras declaram coisas que são verdadeiras dependendo de determinadas condições, né? E depois a gente faz a pergunta. Vamos ver mais aqui outras coisinhas importantes, né? O nosso último exemplo que nós temos por aqui, ok? Aqui são as regras recursivas. Vamos criar a nossa primeira regra recursiva, né? Para criar uma relação ancestral, vamos criar uma relação ancestral, né? É necessário criar uma regra recursiva, porque aí já a gente quase estaria trabalhando com listas, ok? E em Prolog, para a gente recorrer, não é isso? Passar por uma lista, os elementos de uma lista, automaticamente é necessário a utilização, né? Da recursividade, né? Por exemplo, se eu estou por aqui, Sara, né? Eu quero saber todos os elementos, não é isso? A descendência de Sara, eu teria que ir percorrendo cada um dos elementos da árvore, não é isso? Genealógica, não é isso? Como se fosse ir percorrendo uma lista, ok? Estaríamos percorrendo uma lista. Então, não é isso? Automaticamente é necessário que a gente aplique a recursividade. Aqui tem um exemplo, eu coloquei aqui um exemplo, ok? Daquilo que é a recursividade, né? Essa aqui seria a nossa condição de parada, ok? Ele vai correndo até chegar aqui ao final, ok? E aqui temos o nosso método recursivo, ok? Perfeito. Então temos aqui o nosso predicado ancestral nisso. X em ancestral de Z, se, isso. Ok? X ancestral de Z e ele entra por aqui, não é isso? Essa seria a nossa condição de parada até o final, né? Então teríamos aqui X ancestral de Z, se X é progenitor de Y, e Y é progenitor, ok? E Y é ancestral de Z. E automaticamente o método volta por aqui e vai recorrendo a nossa lista até chegar ao final, ok? Repito, né? X, né, é ancestral
de Z, ok? Implica dizer que X, ok? É progenitor de quê? De Y, estamos, né? Ele pega Y, automaticamente, posteriormente, ele volta a chamar, não é isso? Aquilo que é o nosso método inicial, e neste caso já lhe passa como um Y, ok? O elemento Y que é ancestral de Z. Eu tenho aqui o exemplo por aqui, vou passá-lo para cá, que é para a gente comprovar, né? Por aqui como estaria funcionando, né? Ok, boa. Deixa eu baixar por aqui, deixa eu juntar esses dois aqui, que é um método, esse seria o nosso método recursivo, né? Esse seria o nosso método recursivo, deixa eu aqui ir guardando, ok? Perfeito. Está guardado. Então vamos fazer, né? A pergunta seria essa aqui nisso. Estaríamos buscando, por exemplo, o ancestral de Sara, né? Vamos lá ver. Ok? A gente podia fazer essa pergunta de duas maneiras diferentes. Vou colocar por aqui. Por exemplo, seria ancestral, né? Isso aí estamos buscando a descendência de Sara. Ok? Vou meter um X por aqui. Pronto, né? E ele vai me buscar. Tenho Isaac. Eu vou dando ponto e vírgula por aí. Tenho Isaú, Jacó e José. Pronto. Se eu dar aqui, me dá falso porque realmente já não tem mais. Aí termina a descendência de Sara, ok? O método completamente recursivo. Agora vamos dar um exemplo, né? Eu podia perguntar de outra maneira. Se eu colocar José, eu quero saber se José faz parte. Oba, onde é que tá? Ok, eu quero saber se José faz parte da descendência de Sara, né? Faz parte da descendência de Sara, automaticamente me diz que é verdadeiro, ok? Porque eu tenho por aqui, né? José, que é aqui o último elemento. Que é o último elemento por aqui, tenho José, Jacó faz parte da descendência de Sara. Mas se eu colocar Ismael por aqui, ok? Se eu colocar Ismael, automaticamente vai me dar, não é isso, como falso, porque não faz parte da descendência de Sara, ok? Então, praticamente são os exercícios que nos faltaram, né, naquilo que foi a nossa aula passada. São os elementos básicos, né, aquilo que é a introdução ao Prolog, ok? Aqui eu coloquei todo o exemplo por aqui, todas as regras que foram definidas, né? Todas as regras que foram definidas no decorrer desse exemplo da genealogia, ok? Ok. Aqui, nessa próxima aula, a gente vai continuar falando praticamente desses elementos que temos por aqui, não é isso? Não falando desses elementos, mas por agora a gente vai terminar por aqui, ok? E a próxima aula vamos passar para listas, ok? Vamos falar um bocadinho sobre lista, a recursividade, ok? A recursividade, vamos ir um bocadinho a fundo sobre a recursividade, que é um elemento muito importante em Prolog. Veremos alguns exemplos e alguns exercícios igualmente. Parece que já não teremos tempo de ter aula de Prolog presencial, né? As próximas aulas que eu vou gravando, que vou gravar a próxima aula de listas recursivas. Bem, então por aqui a gente vai ver as coisas. Vamos terminar Prolog mesmo desse jeito. Então, eu espero que os meus companheiros, né, meus estudantes, pratiquem, né, bastante esses exemplos por aqui, para que mais ou menos tenhamos noção daquilo que é a programação de Prolog. Então, por favor, vamos praticar. E qualquer outra dúvida, né, que a gente tenha, vamos ir debatendo. Se for necessário gravar um outro vídeo, buscar outros exemplos, então estarei gravando, vou gravar outros vídeos, ok? Se for necessário, né? Mas eu tenho a certeza que vão entender muito bem. Eu tenho a certeza que vão entender muito bem esse conteúdo, mas numa eventualidade, por se acaso, então voltaremos a dar os outros exemplos, né? Mas eu acho que esses exemplos são bastante práticos. Então, nos vemos, né? Na próxima aula, o próximo vídeo, né? Que é lista recursiva, ok? Qualquer coisa estamos por aqui, ok? É só contactar aí por WhatsApp, se por acaso
tenhamos uma dúvida. Estudar bem, porque este é um elemento que vem para a prova também. Eu vou avaliar, né? No próximo conteúdo eu vou avaliar o Prologue. Outra coisa também é que vou lhes mandar algum material. Eu tenho algum material em Prologue. Eu tenho alguns livros que têm exemplos, coisa prática, né? Se por se acaso quer ir um bocadinho mais a fundo, tem bastante conteúdo por ali. E vou lhes enviar no grupo, ok? Eu vou disponibilizar aí no grupo, na plataforma, né? todo o conteúdo. E vamos debatendo, né? Por se acaso. Então, terminamos por aqui a nossa aula, ok? Bom, nos vemos, companheiros, ok? Desfrutem aí e lembrem-se que estudar bastante, ok? Investigar, muito importante, ok? Continuem investigando por aí.